Olha ó, como tá só para esquentar. Então, lembrando vocês aí, pessoal, camisa 8 fazendo hoje esse treino com eles aqui, ó. Escolinha camisa 8. Lembrando vocês, se quiser se inscrever, é só comparecer aqui. Todo sábado que treina aqui, entendeu? Todo sábado que faz esse treino aqui. Inscrição aberta ainda, tem vaga. Só vir pra cá e fazer a sua inscrição. Entendeu? Então, vem pra cá, traga seu filho.